Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, aluno do curso de licenciatura em computação pela UFPI, Universidade Federal do Piauí, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre educação especial. É um tema que merece ser discutido na sociedade atual e eu hoje quero mostrar para vocês algumas ferramentas tecnológicas que podem contribuir no processo de inclusão de alunos com necessidades especiais. Quero discutir e mostrar para vocês qual o papel do professor, mostrar o que diz a lei sobre a educação especial e fazer uma discussão, levantando pontos de como a educação especial é vista no ensino regular e como deve ser trabalhado também dentro do ensino regular. Vamos levar em consideração o público da educação especial, quem é esse público e como é que ele deve ser tratado tanto na sala de aula como no seu cotidiano social. Então eu sou a Luciano do Poli de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, e convido a todos vocês a assistir essa videoaula até o final e compreender um pouco mais sobre a educação especial. Então eu trago aqui o meu primeiro slide, no qual eu pergunto a vocês qual é o conceito de educação especial. Eu sei que com certeza muita gente já falou sobre educação especial. Sei também que alguns têm uma ideia que não condiz com o que na verdade é educação especial. Então a definição que eu coloquei para vocês é que a educação especial é uma modalidade de ensino destinada a educandos portadores de necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, originadas quer por deficiências físicas, sensorial, mental ou múltiplas, quer de características com altas habilidades, superdotação ou talento. Então vocês já perceberam aqui que o público da educação especial é um público bem amplo. Por que eu digo que é um público bem amplo? Porque no nosso cotidiano é normal e comum a gente encontrar muitas pessoas com deficiência física, com mobilidade reduzida, cadeirantes. Então todas essas pessoas elas se encaixam na deficiência física. Então ele menciona também que as pessoas com necessidades sensoriais, onde eu posso destacar a deficiência auditiva, a deficiência visual e o próprio senso sensorial, que é de sentir o seu ambiente. Então temos algumas pessoas com essa dificuldade. Então esse público também ele faz parte da educação especial, além da deficiência mental, que são aquelas pessoas que têm alguns transtornos no cérebro, que tem alguma dificuldade de compreender, de raciocinar, de entender as coisas como as pessoas ditas normal na sociedade. E além disso, nós temos aquelas pessoas também com características de altas habilidades, aquelas pessoas que compreendem em um menor tempo a situação do cotidiano. Então vocês podem perceber que a educação especial ela não trata apenas de pessoas doentes, como muitas pessoas entendem que a educação especial é uma educação para as pessoas que têm algum tipo de transtorno. E na verdade elas só são diferentes, elas só são especiais, e que muitas vezes essa deficiência ou essa especialidade ela não faz a pessoa ser incapaz ou não conseguir chegar onde as pessoas ditas normais conseguem chegar. Muito pelo contrário, muitas delas chegam muito mais longe, que é o caso das pessoas com alta habilidade. Então eu posso exemplificar para vocês aqui duas situações. Vamos pegar aqui como exemplo uma pessoa que tem uma deficiência auditiva. Então as pessoas com deficiência auditiva elas têm o direito de ser colocada em uma sala de ensino regular.
Só que elas também têm o direito perante a lei de utilizar a sua primeira língua, a língua materna, que é a língua de sinais. E na prática nós não vemos isso. Quando ele vai para o ensino regular, a língua materna que os professores trabalham na maioria das vezes é a língua portuguesa. Então esse aluno que está com essa deficiência, ele já vai sofrer. E muitas vezes ele vai sofrer discriminação, as pessoas vão falar, o surdinho não entendeu, ou algo do tipo. Na outra situação, com pessoas com altas habilidades ou superdotados, quando é colocado também em uma sala de educação regular, eles também encontram dificuldade. Por quê? Eu vou pegar como exemplo agora digamos assim, o lado bom, o lado em que ele aprende as coisas muito rápido, mas que para aquele aluno que é superdotado ou com talento nato, para ele é um pouco complicado, porque ele entende antes dos outros e a partir daquele momento a aula não passa a fazer sentido para ele. Então ele vai procurar preencher o seu tempo fazendo outras coisas. Então ele pode mexer com o aluno do lado, e os professores começam a classificar esse aluno também da mesma forma, dizer que é imperativo, dizer que é bagunceiro, que é inquieto. E muitas vezes chegam até a comentar com outros professores, eu tenho um aluno X que entende o conteúdo, mas que atrapalha a minha sala. Então por quê? Porque ele tem uma característica especial, que é o que? Adquirir o conhecimento em alta velocidade. E isso também é tratado como educação especial. Então nós já vimos aqui quem é o público da educação especial. Eu espero que vocês já tenham compreendido. Então eu mencionei e volto a repetir, o público da educação especial é quem? É aquelas pessoas com deficiência física, sensorial, mental, ou aquelas pessoas com altas habilidades, superdotado ou com talento nato. E essas são as pessoas do público da educação especial. Então agora eu quero passar e mostrar para vocês o que diz as leis sobre a educação especial. Então eu vou aqui para a lei 9394/96, que é a lei de diretrizes básicas da educação. E por sinal é a lei que rege o ensino em nosso país. Vamos ver o que ela define por educação especial, e essa definição ela traz no artigo 58, onde menciona o seguinte: entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Então, qual é a preferência? Então, a preferência é na rede regular de ensino, para os educandos portadores de necessidades especiais, que foram aquelas necessidades que eu mostrei no slide anterior. Então, aqui, pela lei da LDB, esse público ele encontra muita dificuldade. Primeiro, porque ela é preferencialmente colocada no ensino regular. Só que na prática, nós não temos pessoas, na maioria das vezes, preparadas para atender esse público no ensino regular. Então falta muita coisa. Então, voltando àquela situação do surdo, que eu mencionei lá no primeiro slide, nós notamos que o ensino de língua materna deles deve ser a Libra, ou seja, a língua de sinais. Mas na grande maioria das escolas brasileiras de ensino regular, nós não temos nenhum intérprete para fazer essa interação com o aluno e com o professor. Então, quando o aluno chega no ensino regular, ele já começa a sofrer de preconceito. E muitas vezes eles são deixados de lado. O professor vai trabalhar com aquelas pessoas ditas normais, e aquele aluno que tem uma necessidade especial, ele vai ser o último a ser atendido. E muitas vezes ele fica lá isolado no seu canto e o professor deixa passar. Então já é o que? A primeira dificuldade, o primeiro olhar diferente que nós devemos ter. Ou seja,
nós devemos cobrar mais, fazer cumprir essa lei, mostrar que se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Mas olha o que diz a lei no seu inciso 1. No inciso 1, a lei diz o seguinte: haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Só quem é esse apoio necessário? Quem é esse apoio especializado? São essas pessoas que eu citei. Na verdade, o intérprete para a pessoa que tem deficiência auditiva, é uma pessoa que saiba cuidar quem tem a necessidade reduzida, é uma pessoa que entende da tecnologia para facilitar o ensino das pessoas, é uma pessoa que entenda de braille para atender o aluno com deficiência visual. E muitas vezes, nas nossas escolas brasileiras, nós não temos esse atendimento especializado. É um psicólogo para estar atendendo aquelas pessoas que têm algum transtorno mental, para estar conversando, para estar orientando. Então, na verdade, a lei existe, mas que na maioria dos casos, ela não é cumprida. Então, vamos passar. Vê o que diz o inciso 2. O atendimento educacional será feito em classes escolares ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, o que nós chegamos à conclusão é que, se não for possível, que dificilmente a gente sabe que é possível, atender essa clientela no ensino regular, esses alunos sejam colocados em uma sala específica, com pessoas específicas, para trabalhar essas deficiências, que eu não digo deficiência, mas para trabalhar essa função especial que eles trazem. Mas na prática também isso não acontece. Por quê? Porque quando você vai para uma sala de aula, você encontra por série ou por turma 1, 2 ou 3 alunos no máximo com alguma necessidade especial. Então o que o governo acha? O governo acha que isso é muito caro para ele colocar esse aluno numa sala específica, com pessoas bem preparadas para trabalhar essas especialidades de cada um deles. Então, na prática, eles também não fazem isso. Então, a lei no inciso 2 garante, mas que na verdade ela não acontece. E não acontece por quê? Talvez por falta de conhecimento da população, por falta de cobrança, que as pessoas sabem que está na lei, mas às vezes não vão cobrar, então não tem como mudar essa realidade. Então eu estou fazendo esse vídeo também para alertar você que você precisa fazer a lei ser cumprida. E você vai fazer como? Você vai cobrar os seus direitos. Então o aluno ele tem direito à educação especial, é um direito dele, e se é um direito, precisa ser cumprido. E vai ser cumprido quando? Quando todo mundo conhecer esses direitos e fazer-se cumprir, obrigar, procurar o poder público e para que eles possam estar ofertando essa educação especial. E aí no inciso 3, traz aqui, a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. Então, esse 3 aqui, eu achei ele muito interessante de uma discussão. Por quê? Sabemos que a educação especial é dever constitucional do Estado. Então, o Estado deve garantir, porque é dever dele garantir. Garantindo em qual a faixa? Na faixa etária de 0 a 6 anos, durante a educação infantil. Só que na prática isso também não acontece. Aí eu volto para o aluno que tem deficiência auditiva, e eu estou mencionando ele porque em algumas escolas, principalmente na faculdade, a disciplina Libras, ela entra no currículo. Só que no currículo da escola de ensino básico, na educação infantil, no ensino fundamental de 9 anos e até no ensino médio, nós não temos essa disciplina no currículo de muitas escolas, ou na maioria das escolas. Então, como é que o aluno que tem alguma deficiência auditiva, ele
ele vai compreender. Se essa disciplina ela só vai ser ofertada para professores quando ele chega em uma faculdade. Então tá aí. É momento de quê? É momento de cobrança, é momento de se fazer cumprir o currículo que diz a lei e implementar desde o início, desde os 0 a 6 anos. Se, por exemplo, um aluno ele tem esse intérprete, ele tem o professor da língua de sinais do 0 a 6 anos, ele vai se desenvolver. Não tem como ele não se desenvolver. Mas o que acontece? Ele passou a vida toda assistindo uma aula de português, que não tem nada a ver com o que ele compreende, com o que ele entende. Então ele vai aprender. Através de quê? Através da mímica, mas não com aquela pessoa especializada. Então isso requer o quê? Uma participação maior das pessoas que comandam a educação, que façam cumprir essas leis. Então aqui ainda na LDB, o artigo 59, olha o que diz. O sistema de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recurso educativo, organização específicas para atender suas necessidades. Então a lei ela diz, o currículo tem que ser adequado, os métodos têm que ser adequados, as técnicas, os recursos educativos, mas só que na verdade nós não encontramos esses recursos. Na maioria das escolas, você não tem um recurso que permite a educação especial ser implantada bem colocada, capaz de fazer o aluno ter êxito. Então, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, procura o ensino privado, mas no que define a lei, que é ensino regular, a gente não encontra. Então, continuando aqui a parte 2 do artigo 59, nós temos terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então são duas situações. A primeira, para quem não conseguiu concluir, e a segunda, para aqueles que precisam concluir em um tempo menor. Então, mais uma vez, a lei ela existe, mas também raramente é cumprida. Porque nós não encontramos nenhuma coisa nem outra. Às vezes, por exemplo, você chega numa escola de ensino básico e você tem lá um aluno que é bem dedicado, que tem um conhecimento bem elevado e que ele se encontra, por exemplo, no 5º ano, mas ele pode estar tranquilamente lá no 6º ano, no 7º ano, mas a escola retém esse aluno, ela não deixa ele passar. E até mesmo por que ela retém? Justamente porque também não tem aquelas pessoas especiais, como a lei define, para concluir que essa pessoa é superdotada, que ela pode tranquilamente passar. Então essa pessoa ele fica retido em uma série, sendo que ele podia estar em uma série adiante e adquirir e acelerar seus estudos. Então é o que diz o inciso 2 do artigo 59. O 3 ele define o seguinte: professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professor do ensino regular capacitado para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, a escola ela requer que os professores sejam especializados, mas na prática, o professor ele faz lá o magistério, escolhe uma licenciatura, faz a licenciatura, presta um concurso público e está dentro da sala de aula. Então o que acontece? Muitas vezes a sua especialização não é na área da deficiência ou da educação especial de determinados alunos. E aí o que acontece? Mais uma vez o aluno é penalizado, porque na maioria das vezes nós também não encontramos esse professor
com a especialização no que deveria ser para atender a necessidade do aluno. Então são vários tipos. Então é bem difícil que esse 3 seja cumprido. E aí eu volto mais uma vez, quando eu coloco a linguagem de sinal, o intérprete na sala de aula, ele pode ficar fazendo aquele gesto por 20 minutos seguidos. E não mais do que isso. Então, por exemplo, se uma escola tem 2 alunos em séries diferentes, para ele atender por apenas um intérprete, é muito difícil, porque não tem como. Quando ele está numa sala, ele não vai estar na outra. E o seu tempo também não é suficiente. Então o que acontece? Mais uma vez, quem controla os ensinos brasileiros não disponibiliza esse funcionário. E se disponibilizar, é um número reduzido. Então fica praticamente inviável a educação especial ser atendida perfeitamente. Mas o que acontece? Isso pode mudar? Com certeza já está mudando. Porque, assim como eu estou fazendo esse vídeo hoje, já tem muitos vídeos publicados, tem artigos, tem pessoas que cobram. E hoje, com certeza, tem melhorado. Então, hoje até o poder da mídia, a mídia televisiva, vocês verem, por exemplo, nos discursos políticos, que tem um intérprete, a pessoa está falando e eles estão lá fazendo essa comunicação. Agora, por conta da pandemia, também até as lives que tomaram conta da internet, os cantores, alguns, já estão adotando também o intérprete. Para quê? Para atender um público que é muito grande. E esse público necessita de atendimento especializado. Então eu estou falando de um público específico, mas também tem outras pessoas que estão seguindo outros caminhos que procuram melhorar a educação especial. Então aqui eu tenho mais uma lei, agora a lei 10.000/98 de 2000 e a lei 10.172 de 2001, ela diz o seguinte: devem assegurar acessibilidade aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação, incluindo instalações e equipamentos mobiliários, nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações, provendo às escolas os recursos humanos e materiais necessários. Então, é o que eu acabei de falar. Quando eu mencionei lá dos intérpretes, das lives, é o recurso humano. Mas os materiais necessários também ainda deixam muito a desejar. Então, quando você vem aqui para as barreiras arquitetônicas, urbanísticas e edificações, incluindo instalações, equipamentos imobiliários, as escolas elas não estão bem preparadas. Ainda falta o banheiro adaptado para o cadeirante. Existe a escola, por incrível que pareça, principalmente do interior, e aqui na minha região também não é diferente. Existem escolas que não tem como nenhuma rampa para um cadeirante subir. Então, a partir de agora, quando fazem as escolas, eu tenho certeza que vai ter essa preocupação. Mas existem escolas que já foram construídas que a calçada é alta, que não tem uma simples rampa para um cadeirante subir. Então, é uma coisa inaceitável nos nossos dias, mas que realmente ainda acontece. E você vê também nas questões urbanas que muitas pessoas não respeitam, colocam o carro onde está lá o símbolo do cadeirante, estacionam motos, carros, na verdade um desrespeito, mas que está na lei e que possamos mudar essa concepção, possamos cobrar e exigir os nossos direitos, escolas equipadas com equipamentos que possibilite a acessibilidade dos alunos com necessidades especiais. Então é isso que questionamos, é isso que temos que buscar e é isso que temos que fazer. Para quê? Para que tenhamos uma sociedade mais justa. E o meu debate, a minha apresentação hoje é voltada nesse sentido, para que você consiga entender
que as pessoas especiais, o próprio nome diz, são especiais. Eles têm uma necessidade específica, mas que precisam ser bem tratados perante toda a sociedade, principalmente na sala de aula. Então nós vamos passar e ver também o que diz a nossa Constituição Maior, que é a Constituição Federal. Então a Constituição Federal, no artigo 208, ela diz o seguinte: visando a plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade e o direito à educação comum a todas as pessoas através de uma educação inclusiva em escola de ensino regular, como forma de assegurar o mais plenamente possível o direito de integração na sociedade. Então, todas as leis que foram mencionadas aqui, a LDB, a Lei 10.000, que a gente viu lá antes no slide anterior, e agora a nossa Constituição Federal, todas elas colocam a educação especial como algo prioritário que deve ser cumprido. Então, por que não cumprir? Então, vamos cobrar, vamos fazer acontecer e vamos fazer a lei ser cumprida. Para quê? Para que tenhamos uma integração na sociedade, como diz a nossa Constituição, que todos nós possam ter tratamentos iguais e condições igualitárias de aprender. Então, vamos seguindo. Agora eu quero destacar para vocês qual é o papel do professor na educação especial. E com certeza o papel do professor é um papel árduo, um papel que vai exigir bastante dedicação. Então eu pego aqui o pensamento da psicopedagoga especialista na educação especial e em gestão escolar, Ana Regina Caminha Braga, onde ela define que o papel do professor é de suma importância. Ele precisa orientar o aluno na sua atividade de forma controlada em direção ao seu objetivo final, permitindo que ele tome consciência da tarefa. Então nós podemos ver que o professor ele é essencial, ele é muito importante e ele tem que discutir na sala de aula, na sociedade, com os pais de alunos. Ele tem que orientar essas pessoas a buscar os seus direitos, a exigir os seus direitos. Para quê? Para que ele tenha essa consciência da sua tarefa. Então o professor ele deve orientar o aluno, ele deve dialogar, ele deve procurar também atender esse aluno da melhor maneira possível. Ele deve procurar também se aperfeiçoar para atender esse aluno de forma diferente no seu cotidiano. Então o professor ele não pode esquecer do seu papel. Também tem a questão de avaliação. Existe ainda na sala de aula professores que avaliam um aluno com necessidades especiais baseado em alunos ditos como normais. E isso é uma concepção que precisa ser mudada. O professor ele deve avaliar o seu aluno especial de maneira especial. Ele deve ter um olhar diferenciado para esse aluno. E não apenas tratar esse aluno como se estivesse tratando uma pessoa normal. Porque ele é normal, mas ele é especial. E as pessoas ditas como normais na sala de aula, às vezes, deixam a desejar e o professor vai por aquele lado, esquecendo que tem um aluno que tem algum transtorno, que tem alguma deficiência, mas que acima de tudo é especial e que pode aprender e que pode ser igual a todos em uma sociedade. Então o papel do professor é importante demais e o professor tem que estar a cada dia se capacitando para melhor atender essa clientela. Então aqui eu tenho mais um slide que fala: para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação inicial continuada conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. É isso que eu acabei de mencionar. Então o professor ele deve procurar uma formação continuada. Para quê? Para que ele, cada dia que passe, ele possa estar apto a atuar, a fazer a diferença no seu dia a dia.
Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreça a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais de todos os estudantes. Então, não só o professor. A educação especial, ela vai fluir, ela vai acontecer quando todos do sistema educacional fazer a sua parte. Então, o professor ele deve procurar inovar, procurar fazer um bom planejamento, escolher as melhores metodologias, mas o sistema também tem que ajudar com infraestrutura física, com infraestrutura de material didático e como infraestrutura física, como eu mencionei nos slides anteriores, que ainda é muito precária as nossas escolas brasileiras. E aí, quando isso funcionar, com certeza a educação especial estará bem mais acolhida. E agora, eu quero mencionar também para vocês, já falamos do público, já falamos do papel do professor, eu quero falar agora sobre um carro-chefe que pode mudar essa educação juntamente com o professor. Porque só a integração do professor, mas essa ferramenta que eu vou mencionar agora, que é a tecnologia, nós podemos ter uma educação inclusiva. Então a minha pergunta é, como a tecnologia pode facilitar a educação especial? Então hoje é notável que a tecnologia ela faz parte do cotidiano de todas as pessoas. Não dá mais para você viver isolado da tecnologia. A tecnologia ela é necessária, ela é útil e ela pode ser um caminho, uma alternativa para que possamos ter êxito na educação especial e na vida como um todo. Então, o uso da tecnologia na educação especial é um meio efetivo de progresso para muitas crianças, pois elas geralmente experimentam um melhor desempenho quando podem utilizar suas habilidades para trabalhar suas dificuldades. Então, hoje, desde cedo, as crianças elas já têm acesso à tecnologia. Elas já têm o seu celular, já têm seu smartphone, já têm as mídias digitais como televisão, um aparelho de som. Então, o convívio dessas pessoas no seu ambiente domiciliar é notável. E essas tecnologias elas devem ser levadas para a sala de aula e colocadas dentro de um planejamento do professor. Para quê? Para que ele possa melhorar o seu conhecimento e, consequentemente, o seu aluno. Então, tem aqui como exemplo um aluno que tem dificuldade em ler, porém tem uma boa audição, pode se beneficiar de livros em áudio. Então, hoje nós temos diversos meios de reproduzir um áudio. E o aluno ele não consegue ler, mas ele tem acesso a esses áudios, ele pode ser beneficiado. Então, a gente vai mostrar algumas dessas ferramentas aqui. Então, eu tenho algumas ferramentas que podem auxiliar na educação especial. Então, o Braille Fácil. Ele trata-se de uma ferramenta gratuita produzida pelo MEC que transforma textos convencionais em Braille, além de permitir uma impressão em Braille. Então, o que acontece? Essas tecnologias elas devem ser levadas para a sala de aula e deve ter o professor preparado para trabalhar essas ferramentas. Então, o Braille ele é o que? É uma ferramenta que vai permitir o aluno com deficiência visual compreender textos, digitar, fazer a leitura e possivelmente se destacar na sociedade. Nós temos também o DOSVox, que é um sistema de computação que permite aos deficientes visuais utilizar um microcomputador comum para trabalhar e estudar de forma independente. Então, essas ferramentas elas devem ser levadas para o dia a dia da sala de aula e trabalhada, porque quando o professor trabalha essas novas ferramentas tecnológicas, ele vai dar autonomia ao seu aluno. Então, no caso do DOSVox, quando o aluno consegue desenvolver e dominar, ele pode trabalhar de forma independente, na sua própria casa.
Então nós temos aqui, além disso, nós temos o Plaplonies. É um software gratuito que conta com um sistematizador de voz, permite a utilização de figuras que representam ações, sentimentos e etc., por meio dos quais o usuário é capaz de formular sentença. O software funciona em Windows e conta com uma versão para Android. Então, esse aqui pode ser utilizado tanto em computadores, notebooks, como em Androids, telefones celulares. E ele é um software muito bom porque ele tem no seu menu figuras. Essas figuras elas expõem sentimentos, tem a representação. Então pode o aluno falar ou ele pode apenas tocar na figura, porque ele permite fazer a representação de quê? De sentimentos. Então é um software muito rico que deve ser trabalhado. Então ele permite aquele aluno que tem uma deficiência auditiva visualizar e compreender figuras e consequentemente textos através de coisas simples. Outro exemplo, inclusive esse eu tenho no meu celular, é o software Ribena. É uma ferramenta que pode ser utilizada por pessoas com deficiência auditiva, visual e motora, e por aqueles que têm dificuldade de leitura. A ferramenta converte com eficiência qualquer documento ou artigo em uma língua portuguesa para Libras, ou faz a leitura de texto para as pessoas que têm deficiência visual. Então, esse aplicativo, ou esse software, ele jamais deve ser deixado de lado. Ele deve ser implementado na sala de aula, principalmente para aqueles alunos que precisam do conhecimento da Libras. Porque é um software fácil, ele pode ser implementado em telefones Android e com certeza vai facilitar, porque ele vai fazer tudo aquilo que a lei diz, que tem que ter. Ele tem o intérprete, ele tem o professor, e você pode falar, você pode escrever, e ele vai atender as suas expectativas. Então eu quero mostrar ele aqui para vocês. Olha aqui o menu do Ribena. Então vocês podem perceber que ele tem aqui um lápis, como aparece aí na figura, vocês podem perceber. Esse lápis, você clicando nele, você pode escrever a letra e essa moça vai fazer a tradução. Ou você pode escrever uma frase e ela vai fazer a tradução em tempo real. Basta o quê? Estar conectado a uma internet. Então, se estiver conectado a uma internet, que mais uma vez eu dou ênfase à tecnologia, você vai ter um professor virtual, e isso aí pode ser trabalhado na sala de aula. Então, por exemplo, faltou, então é onde entra a questão do professor buscar meios. Então, para o aluno que tem uma deficiência auditiva, eu recomendo que o professor leve para a sala de aula esse aplicativo. Se ele fala, tem um microfone aí para falar, a Google faz a leitura da voz, transforma em texto e no caso aqui o robô, que é essa mocinha aqui, ela vai fazer o que? Ela vai fazer a explicação. Ela vai fazer a explicação em tempo real do que foi falado. Então se eu disser, oi meu amor, um exemplo. Cliquei aqui no microfone, falei, a Google vai ouvir, vai transformar isso em texto e quando eu clicar aqui nessa setinha, ela vai fazer a tradução. Então é um aplicativo muito rico, ele permite você gravar, ele permite você escrever, ele permite você fazer impressão e com certeza pode ajudar alunos que tenham deficiência auditiva. Então, gente, era isso. Obrigado a todos pela atenção.